Beleza. Vamos para o sorteio. E o tema é Nova Constituição. Eu não sei se eu escrevi certo o nome de vocês, se é com 2 L, se não é. Mas vamos lá, quem vai ser a pessoa contra? Murilo vai ser a pessoa contra. E vai começar nos 2 minutos. Murilo, posso começar? Sim, tô pronto. Pode começar. Então vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Bom, começando a minha argumentação, né, totalmente contrária a uma nova Constituição, é que uma nova Constituição seria um grande problema. Primeiramente porque quais as chances hoje, no cenário atual, da gente ter uma nova Constituição, ou melhor, de um movimento constituinte que dê certo no final? A gente está numa baita de uma situação de instabilidade política, a gente tem o STF com superpoderes, que são justamente os guardiões dessa Constituição que a gente iria querer derrubar. Então, hoje a gente está num cenário, e por um longo tempo a gente vai continuar num cenário de muita dificuldade para fazer um movimento constituinte. Ainda que a gente consiga fazer um movimento constituinte, a gente tem um novo problema, que é quem seriam esses constituintes? Então, assim, numa situação muito otimista, seria basicamente um grande consórcio de todos os partidos que a gente tem. E no nosso caso, a missão ela teria o quê? Teria basicamente, também na melhor das hipóteses, uma quantidade proporcional entre todos os partidos, né, no caso aí se a gente tivesse 14 federações, a gente teria um proporcional de 1/14 dessas pessoas que vão formar uma Constituição, ou seja, a gente teria 1/14 de poder para propor uma nova Constituição contra 13/14 de, enfim, membros do Centrão que vão buscar basicamente uma Constituição no mesmo sentido da antiga, que inclusive poderia sair uma Constituição ainda pior. Eu acredito que seja muito mais fácil e muito mais seguro quando a missão atingir um poder, ou enfim, quando a gente tiver meios de fazer tal ação, criar uma super PEC que corrija a maior quantidade de buracos e problemas que a gente tem. Beleza. Posso passar o tempo. Beleza. Foi. Vamos lá. Agora é 1 minuto para réplica. Pode ir, Ludmila? Bom, eu sou a favor de uma nova Constituição. Eu vou ter meu tempo para expor a tese, então nesse primeiro minuto eu vou rebater os pontos que você colocou. Bom, primeiro você falou qual que é a chance da gente ter uma Constituição que o Centrão não vai tomar conta, né? Foi o argumento que o Paulo Bilinski usou quando a gente foi no Congresso. Bom, a população, ela, no final, que a nova Constituição, ela for escrita, a população ela pode votar se ela é a favor ou se ela é contra. Então, se a população, logicamente bem instruída, entender que a nova Constituição ela está cheia de lobbies, igual a nossa Constituição de 88, e é um dos motivos pelos quais eu não apoio essa Constituição, a população ela pode simplesmente falar, não, eu não quero essa Constituição, eu quero que seja redigida uma nova, e vai ser redigida quantas Constituições forem necessárias, até que esteja de acordo com o que a população apoia. Sobre o STF ter superpoderes, a nossa própria Constituição ela garante isso, porque tudo está tratado na Constituição, então graças a isso qualquer pessoa pode provocar o STF caso julgue algo inconstitucional. Agora 30 segundos para tréplica. Pronto, vou. Bom, basicamente a sua resposta então foi que, saindo uma Constituição porcaria, a população devolve e faz uma nova Constituição porcaria até que haja um cansaço da sociedade civil e que alguém aprove qualquer outra porcaria. Quanto aos superpoderes do STF, que você falou que qualquer um pode provocar, eu não vejo isso como um argumento significativo, até porque uma nova Constituição vinda das mesmas pessoas causaria o mesmo problema. Beleza. Opa, peraí. Beleza.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês ouvem o timer tocando? Sim? Tá. Mesmo quando o meu Sim. microfone estava mutado, ele tocou aí para vocês? Sim. Então vamos lá. Exposição dos pontos favoráveis. Desmuta o microfone, Ludmila, ok, eu libero. Valendo. Bom, você usou 30 minutos para não falar absolutamente nada, não rebateu absolutamente nada dos pontos que eu coloquei. Agora eu vou me garantir a realmente rebater novamente os pontos que você colocou. Eu vou citar aqui 3 motivos pelos quais eu apoio que seja feita uma nova Constituição. Eu comecei a falar nos meus minutos anteriores. Bom, primeiro é a redundância da Constituição Federal. Ela é uma Constituição extremamente extensa, justamente garantindo os abusos do STF. Então, se num Congresso está sendo votada uma lei, 512 parlamentares votam a favor de uma lei e um parlamentar vota contra, essa pessoa ela pode acionar o STF que vai julgar essa lei inconstitucional. Então, para a gente combater esses abusos do STF, é criando uma nova Constituição. Bom, novamente falando também, a Constituição, por ela ser extensa, ela trata de diversos assuntos, de diversas coisas que ela nem consegue cumprir. Então, por exemplo, tem regalias, por exemplo, para presidiários que a Constituição ela não consegue garantir. Não que eu seja a favor dessas regalias, mas a Constituição ela promete diversas coisas, diversos programas sociais, dos quais ela não consegue cumprir. Outro motivo também é que tem as nossas cláusulas pétreas. Eu sou uma pessoa que sou a favor da pena de morte, da prisão perpétua, e o nosso artigo 5º, ele proíbe essas duas penas. Então, para que a gente consiga resolver um dos problemas da criminalidade do nosso país, seria criando uma nova Constituição sem essa cláusula. Até porque eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de sanidade, ela é a favor que um pedófilo, por exemplo, tenha no mínimo ali a prisão perpétua, né? Não, nem entrando no mérito da pena de morte. Então eu acredito que deva ser sim feita uma votação para saber se a população ela apoia que seja feita uma Assembleia Constituinte para que seja votado se é a favor de uma nova Constituição, se é a favor da pena de morte e se é a favor da prisão perpétua. E lógico, garantindo os meios adequados para isso e que não seja um plebiscito semelhante ao que a gente teve em 91, no qual a população votava e nem sabia o que estava votando. Aguardar o Maion dar o play. Vou liberar aqui. 3, 2, 1, vai. Bom, Ludmila, eu coloco a mesma coisa que você falou para mim. Isso que eu comecei argumentando, que você não tocou, se você sequer tocou no meu principal ponto do porquê não é viável fazer uma nova Constituinte, que é impossível dela passar. Caso passe, caso aconteça, ainda assim, a gente tem um poder baixíssimo e a possibilidade de sair uma Constituição tão ruim quanto, até pior, é grande. Então, assim, eu te desafio no seu tempo final, me convenceu, me provar como que a gente conseguiria fazer uma boa Constituição aplicando tudo. Você acha que, por exemplo, uma coalizão entre todos os partidos que tem hoje colocariam pena de morte numa nova Constituição, colocariam prisão perpétua numa nova Constituição? Eu defendo aquilo que eu falei antes. É muito mais prático, é muito mais factível, é muito mais pragmático a gente fazer uma grande PEC que conserte a maior quantidade de problemas que essa Constituição tem. Porque eu garanto, por um longo prazo, não existe a possibilidade de a gente ter uma nova Constituição. Bom, Segundos, posso começar? pode. Uma das soluções mais óbvias seria votando em bons parlamentares através de instruir a população a votar realmente em parlamentares bons e não no pessoal do PSD, do Kassab ou do pessoal aí do grande Pepuni, né? Também, se a gente não arriscar fazer uma nova Constituição agora, o que me garante que daqui 100 anos essa Constituição ela vai continuar dando esse mesmo resultado? Se a gente continuar com a mesma, a gente vai entrar no mesmo lobby. E também, para fazer PECs, existe custo, existe gato, tem o lobby das emendas, então realmente não dá certo. Beleza. Agora, peraí que eu estou terminando minhas anotações aqui. Tá. Rê, Estelle, querem falar um pouquinho?
Assim, como é que a gente vai fazer, né? Antes, a gente fazia nos debates anteriores, a gente se reunia os juízes, conversava e falava. Mas, pela regra, que a gente não é obrigado a seguir à risca a regra do estadual, mas eu acho que vale a pena, né? O municipal a gente pode fazer de outros jeitos, mas eu acho que vale a pena. Eu vou... Querem que eu comece, Rê, Steli? Ou querem... Pode começar. Então tá, vamos lá. Tem algumas coisas que eu anotei aqui. Meu voto é para Ludmilla, tá? Por quê? Porque eu achei que ela colocou melhor os pontos dela e os contrapontos em relação aos pontos levantados pelo Murilo. Usou melhor o tempo, né? O Murilo teve momentos que sobrou o tempo e teve momentos que ele estourou o tempo ainda no desenvolvimento das ideias. Todos trouxeram os pontos, né, que caberiam, né, de fato. Eu acho que teve... O Murilo poderia ter explorado mais algumas ideias que a oposição usa contra a gente, né? Eu sei que é difícil, porque eu acho, né, não sei, eu acho que o Murilo é favorável também à Constituição, né, como a maioria do grupo. Sem dúvida, é mais difícil defender, né, ir para um assunto que não é o que você está defendendo, mas pelo uso do tempo e por não rebater até no momento que ela expôs as ideias dela, você no momento que você teve a sua réplica, você falou, você não contrapôs o que eu falei, mas ela estava apontando as coisas, entendeu? A réplica foi da primeira passada. Na hora que ela trouxe as argumentações dela, aí não era você não desfez o que eu falei, entendeu? Aí teria que ser para os 30 segundos finais. Ou para colocar isso no meio. E, enfim, por esses motivos o meu voto nesse aqui vai para Ludmilla. Rê, pode ser você? Pode sim. Meu voto vai para a Ludmilla também. No sábado eu fui jurada no debate de Osasco e eu tive que votar contra um amigo meu pelo mesmo motivo que você falou do Murilo, porque ele estava defendendo uma ideia que não era dele. E eu entendo que é difícil fazer isso, mas mesmo tendo que fazer isso, a gente tem que saber fazer. Entendeu? E o Murilo, eu acho que ele acabou se enrolando um pouco, falou bem, mas não soube como contrapor a Ludmilla, porque ele era a favor da mesma coisa que ela. Né? E aí fica complicado isso. Então meu voto vai para a Ludmilla também. Legal. Steli, tá mutado. Boa. Ai, desculpa, acho que agora foi. Eu vou na Ludmilla. Eu compreendo que deve ser muito difícil para o Murilo você defender algo que você não é a favor. Também penso a mesma coisa. E acho que você foi muito bem, Murilo, inclusive em defender algo que você não é a favor. Mas eu acho que a Ludmilla, ela explorou melhor a argumentação e os dados, né? As informações, as ideias dela. Então, eu acho que ela provou melhor, vamos dizer assim, argumentou melhor. E eu acho que, igual o Mayon falou, acho que teve a hora que você rebateu, né? Você falou, você não explicou, não como que isso dá certo e tal, mas, assim, a Ludmilla já tinha colocado os pontos dela. Eu acho que talvez faltou você explorar mais. Mas eu acho que foi isso. Eu mais vou na Ludmilla porque a argumentação assim, foi mais clara. Eu acho que quanto aos outros, para mim, vocês dois foram ótimos. Assim.
Foram muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Parabéns, gente. Valeu, parabéns aí, Murilo. Gente, muito obrigada e parabéns, Murilo, também. Foram muito bem. Então é Valeu. isso. Eu vou parar a gravação daqui a pouco. Vou ver onde que eu vou subir, né? Se eu vou subir no meu YouTube e aí eu ponho também no Instagram e aí vocês podem assistir. Que o objetivo aqui é a gente treinar, né? E não é ganhar milhões de dólares debatendo. Ainda não. É isso. Debate é uma coisa que a gente melhora com o tempo. Conforme a gente vai fazendo, tudo a gente vai melhorando. Com o tempo, Murilo, você vai aprender a debater ideias que não são as suas também. Eu entendo que é difícil, principalmente se for o primeiro. É o primeiro mesmo. Mas é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Isso não tem jeito. A gente precisa aprender. Não, Mas é isso. Foi muito bom. Você foi bem. Foi bem. Você foi bem. Só que, como não era a sua ideia, você fica numa coisa tipo, o que eu falo? Como que eu vou falar isso? Como que eu vou explicar isso? Entendeu? É totalmente compreensível. Então tá bom, gente. Brigadão. E aí eu passo depois as informações lá no grupo. Valeu, Maion. Boa noite, pessoal.